Hoje a gente tem bastante coisa e eu quero fazer um exercício também com vocês, por isso pedi para que vocês pegassem papel e caneta para a gente fazer esse exercício que é bem legal. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em tua presença, Pai, aprendendo um pouco mais de ti, sobre liderança e como, Pai, devemos conduzir, Senhor, os nossos grupos que lideramos, os nossos ministérios, a nossa casa, Pai, como sermos bênção na nossa igreja, independente do que estivermos fazendo. Assim, Pai, eu peço que teu Espírito Santo seja conosco nessa noite, que o Senhor venha nos instruir, venha nos ajudar, e que seja mais uma noite para edificação do teu corpo, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Só dando uma pinceladinha, assim, no que a gente estudou semana passada, né? Basicamente, a gente viu duas formas de liderança, né? Por manipulação e por inspiração. Por manipulação é quando a gente manipula as pessoas, e a gente já falou sobre isso não quer dizer que seja algo ruim, porque parece que manipulação tem uma conotação negativa, mas não, né? Às vezes é até lícito, porém a motivação das pessoas acabam ficando equivocadas. Só para nós lembrarmos um pouquinho, lembram que as pessoas, quando são manipuladas a liderar, ela vai sempre esperar o que mais você pode oferecer para ela, né? Ela vai sempre ser fiel ao benefício e não ao grupo, né? Então, assim, por isso que às vezes não existe. Lembra que eu até comentei, dei os exemplos, né, da Samsung, da Motorola, da Apple, né? Às vezes a pessoa entende que precisa sempre mais. Quando você compra um celular e você tem algo a mais na outra marca, se você não é fiel à marca, você vai trocar desde que tenha benefício para você. Né? E a gente ainda comentou, lembra da Apple, né? Dificilmente quem tem um Apple muda, porque existe um conceito dentro dessa marca, né? Que é a inovação. Então, raramente quem tem um iPhone vai querer né, trocar de marca, mesmo que, eu ainda dei o exemplo da bateria, né? Mesmo que a bateria de um Samsung dure muito mais que o da Apple, mas mesmo assim a pessoa acaba comprando um conceito, né? E então, assim, não é qualquer coisa que vai fazer com que ela mude, né? Enquanto às vezes, quando a gente tem um benefício, quando vem uma outra marca e oferece algo um pouco melhor, a gente não tem problema nenhum em estar trocando. Então, o manipular as pessoas, o liderar por manipulação, corre-se esse risco, né? As pessoas, às vezes, né, querem aquilo para conseguir algo, um sonho, por exemplo, realizar um sonho, e depois que conseguiram realizar aquele sonho, elas vão embora. Então, essas são algumas formas de liderança por manipulação. E nós vimos como que Jesus lidera, né? Jesus lidera por inspiração. Lembra que a gente leu Lucas 5, né? Quando Jesus mandou que eles voltassem e pescassem novamente, eles haviam passado a noite pescando, não tinham pescado nada, mas aí Jesus vai e enche as redes, né, com os peixes. E aí eles poderiam estar satisfeitos com a pesca, mas aí Jesus mostra para eles uma nova missão, que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens, né? Então Jesus apresenta aí um benefício, mas junto com o benefício ele apresenta uma missão, né? Que eles tinham, que a pesca deles não era apenas aquela pesca física para suprir as necessidades deles, da família, enfim, tinha algo muito maior que Jesus estava querendo apresentar. E a gente também viu, né, as questões de como nós devemos
introduzir isso, né, na vida das pessoas. Então, assim, a gente, muitas vezes a gente vê o porquê nós estamos naquele projeto, naquele movimento, e é o porquê que precisa nos mover, é o porquê. Por que que eu estou na terceira IEQ? Lembra que também a gente falou sobre isso, né? É pelo Ministério Infantil, até dei esse exemplo. Pode ser pelo Ministério Infantil. E glória a Deus que tem um Ministério Infantil muito abençoado. Mas daqui a pouco os meus filhos crescem. E aí o Ministério Infantil acaba não sendo tão relevante. É pela recepção, pelo diaconato que está lá recebendo, maravilhoso, é ótimo, só que chega um tempo que aquilo vai se tornar corriqueiro. Então, as pessoas precisam entender o porquê elas estão inseridas nesse ambiente, o porquê elas estão congregando lá. E eu fiquei muito feliz com as respostas de vocês, né? Porque lá tem a pregação do evangelho verdadeiro, porque existe amor, comunhão, e é isso. Porque é isso que precisa nos mover, não os benefícios que a igreja nos oferece, não que os benefícios não sejam bons. A gente sempre que puder, vai beneficiar e vai oportunizar o melhor, né, para a igreja, mas que isso não seja o que move, porque senão vai ter uma outra igreja com uma estrutura melhor de crianças do Ministério Infantil, e aí, né, a pessoa não vai ter problema nenhum em sair da terceira IEQ para ir para essa outra denominação, se é isso que move. Então, lembra que a gente viu que é o porquê que é o essencial na nossa vida, o porquê que nós estamos naquele lugar, né? O porquê que nós estamos no Ministério da Ação Social, o que nos move para estar no Ministério da Ação Social, né? É o cuidado que a gente tem com as pessoas, então aí a gente vai, o porquê nos conecta, né? Aí, como fazemos e o que fazemos é algo que são extremamente importantes, que vai dar continuidade no nosso porquê, que vamos colocar em prática o nosso porquê. Então, eu quero fazer um testezinho com vocês, um exercício que foi feito conosco e eu achei muito interessante. E eu quero que você pegue o teu papel e a tua caneta que você trouxe aí para junto de você, que você faça quatro colunas. 4 colunas. Risca aí na folha de papel, faça 4 colunas. Na última coluna, você vai colocar Jesus Cristo, tá? Na última coluna, você vai colocar Jesus. Você tá entendendo como, né? Pega um papel, faz uma coluna, risca, segunda coluna, terceira coluna, e na quarta você coloca Jesus. Te dá um tempinho aí para você arrumar o teu papel. Todos fizeram? Então, na primeira, na segunda e na terceira coluna, você vai colocar 3 pessoas que você se inspira. Pessoas que você ouve, né? Pessoas que você assiste no YouTube, livros, escritores de livros que você lê. Eu não sei qual é a tua fonte de informação, né? Eu não sei como você se alimenta, se é através da leitura, se é através do YouTube, se é através de podcasts, enfim, você vai ver aí o que você... E você vai colocar nessas 3 colunas, essas 3 pessoas, de repente quem te inspira são teu pai, sua mãe, não sei, né? Não precisa ser necessariamente alguém que você assiste, ouve, alguém que você convive, enfim. Você vai colocar nessas 3 primeiras colunas 3 nomes dessas pessoas que te inspiram. Vou te dar um tempinho para você fazer isso. Né? Lembra que a nossa inspiração é Jesus, por isso que todos vocês têm Jesus na 4ª coluna, né?
porque a nossa maior inspiração é Jesus. Amém? Todos colocaram? As 3 pessoas? Agora você vai colocar embaixo dessas pessoas, de cada uma delas, o porquê que elas te inspiram. Duas qualidades dela. Por que você assiste essa pessoa? Por que você lê essa pessoa? Né? Os livros da autoria dessa pessoa. O que você ouve? Então, você vai colocar o nome, aí você vai colocar a primeira qualidade e a segunda de cada uma delas, das 3 pessoas que você colocou. Eu vou te dar um exemplo aqui, que de repente, às vezes, a pessoa está com dificuldade de raciocinar. Por exemplo, assim, eu gosto muito, me inspiro muito no Dan Duque. Quem é próximo de mim sabe que eu acho ele, assim, espetacular, né? Quais são as qualidades dele? O que me inspira nele, né? Então, assim, ó, uma qualidade, porque, meu, ele é movido por amor, né? E quando ele fala, quando ele vai ministrar, ele é amor puro, né? Ele é maravilhoso, né? O segundo é que ele tem uma, um comprometimento com o evangelho, uma seriedade no pregar o evangelho, que isso me deixa muito, assim, eu admiro muito nele, da forma com que ele prega o evangelho e como ele prega, né, com amor, mas com muita seriedade, com muito temor. Isso são 2 qualidades que eu me inspiro nele. Por exemplo, então agora você vai aplicar isso nas 3 pessoas as quais você se inspira, tá? São 2 qualidades. Você pode colocar aí, porque a pessoa tem um dom de ensino, né? Porque a pessoa é inteligente, porque a pessoa relata muito bem família, e é algo que você, enfim, você vai colocar aí as qualidades. Amém? E na terceira linha, você vai escrever em qual situação, em qual área você acha que essa pessoa que você escreveu sobre ela, ela é relevante? Qual área que você acha que ela é importante? Para a família, para jovens, para o crescimento do reino, para levar as pessoas ao arrependimento? Qual área que essa pessoa, assim, que você acha que ela realmente faz diferença hoje? É por isso que você se inspira nela.
Em qual área que você acha que as pessoas olhando para ela podem se inspirar nela para ajudar a resolver aquela situação? Amém? Todos conseguiram fazer? Então, queridos, agora a gente vai fazer uma análise desse teu quadro. Você vai colocar, você colocou as duas qualidades, né? E qual a situação que essa pessoa é relevante. Aí você vai ver das três coisas que você colocou de cada pessoa, você vai transportar aquilo para o que você, quais são essas três coisas que você acha que reflete o caráter de Jesus. Aí você vai colocar lá do lado, na coluna Jesus, o que você acha que essa pessoa faz que Jesus também fazia. Que tu acha, o que você acha que essa pessoa, que, né, a situação que ela resolve, que era uma preocupação de Jesus. Daí você vai colocar nessa quarta linha ali, nessa quarta coluna, né, que são as características de Jesus. Amém? Então, agora, queridos, se vocês precisarem mais um tempinho, me falam aí. Abrem o microfone ou falam no chat, só um pouquinho. Tá todo mundo tranquilo, então? Então, agora, eu quero que você olhe e compare. Primeiro que você escreveu e que você reportou lá para Jesus, provavelmente, queridos, são as qualidades de Jesus nas quais chama mais a sua atenção. Por exemplo, eu falei do Danduque, né? Que ele era movido por amor, que quando ele fala, ele exala amor. Gente, para mim, assim, uma das principais características de Jesus era o amor com que ele olhava e tratava as pessoas, independente das suas circunstâncias, independente do seu pecado, né? Quando eu penso em Jesus, quando ele pegou aquela mulher adúltera, né? Quando ele não, quando pegaram aquela mulher adúltera e levaram até ele, e Jesus ficou com a cabeça baixa, olhando e escrevendo no chão, na areia, para não constranger aquela mulher, né? E disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra, né? E aí eles foram saindo, né? Os fariseus foram saindo de pouco em pouco, e aí o que ele diz para a mulher? Vai, não peques mais, né? Imagina o amor, né? Que ele teve por aquela mulher, o cuidado que ele teve de não constranger aquela mulher. Então, se você for olhar, e eu queria que alguém de vocês falasse o que você colocou e como foi o teu resultado, até para a gente não vai ter tempo de ouvir todos, mas eu gostaria de ouvir uma ou duas pessoas, porque eu tenho certeza, queridos, que você colocou mais de uma qualidade, por exemplo, assim, você colocou numa pessoa uma qualidade e essa qualidade se repetiu na outra coluna. Com quem aconteceu isso? Pode abrir o microfone e compartilhar aqui. Pastora.
É o Miquéias. Oi, filho. Sim, eu botei ali minhas inspiração ali. As 3 pessoas que eu coloquei, as 3 a mesma qualidade. As 2 qualidades a mesma. E realmente é tudo que reflete Jesus, né? Mais atenção em Jesus, né? Miqueias, são essas qualidades que você certamente é o que queima o teu coração, não é verdade? É verdade. Então, esse exercício, queridos, ele nos leva a direcionar qual é o nosso, eu não digo chamado, porque chamado todos nós temos, e o chamado é para onde o que nós precisamos fazer, a gente precisa fazer, mas assim, ó, olhando para algo mais profundo, o que queima no meu coração? Se você for olhar essa tabela que você fez e as qualidades dessa pessoa, que as pessoas que você colocou, certamente é o que queima no teu coração, é o que você gostaria de fazer mais, nesse sentido, é nessa área, o que você gostaria de estudar mais, sabe? O Helenilton colocou sabedoria, revelação. Não é isso, Helenilton, não são coisas que você busca quando você está com o Senhor, busca com mais diligência ter revelação do Senhor e a sabedoria do alto? Não é isso que queima no teu coração? Júnior, discipulado e humilde. É isso mesmo. Então, queridos, essa tabelinha, esse exercício que a gente fez, nos dá um norte. Qual é a área que Jesus está nos chamando para a gente desenvolver? E isso é muito bom a gente ter isso. Não que a gente não possa desenvolver as outras coisas, mas a gente é algo que a gente vai buscar com mais ênfase, com mais força, porque foi isso que o Senhor colocou no teu coração, para você desenvolver nessa área, se desenvolver mais, né? Por exemplo, assim, ó, eu coloquei, quando eu fiz essa tabelinha, 3 pessoas que são comprometidas com o ensino, e eu não sabia que eu tinha esse dom ou esse chamado para ensino quando eu fiz essa tabela. De verdade, eu juro para vocês assim, que eu era algo assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, os 13 ensinam com excelência. Poxa, quem sabe é aqui que Deus está me despertando, né? Então, eu gostaria que vocês depois, com calma, você fizesse uma reflexão sobre isso e que você orasse em cima disso. Senhor, é isso, me ajuda a desenvolver, me ajuda a buscar mais conhecimento nessa área, me ajuda a saber como desenvolver esses dons, os talentos. Peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo e te conduzir aonde Ele quer que você esteja, sabe? E é isso, queridos, quando nós descobrirmos qual é o nosso chamado, nós vamos precisar nos unir, nos aproximar de pessoas que têm o mesmo chamado, a mesma vocação. Por quê? Porque daí nós vamos nos desenvolver, nós vamos começar um processo de crescimento juntos, sabe? Porque nós vamos estar inseridos em pessoas que têm o mesmo desejo no coração, que estão queimando pela mesma coisa, né? Até assim a gente essa afinidade que nos une, isso faz com que a gente cresça muito como indivíduo, como equipe, né? Quando a gente está viajando, a gente vai fazer uma excursão, né? E aí você encontra outra pessoa daqui de São Miguel do Oeste. Por mais que você não conheça essa pessoa, poxa, mas você tem uma referência, ó, aquela pessoa também é de São Miguel. A gente acaba naturalmente se aproximando daquela pessoa quando a gente vai para um lugar estranho, né? E a gente não tem outras pessoas conhecidas. Tu tem uma pessoa da mesma cidade, poxa, já é uma referência. Então, naturalmente a gente se aproxima
com essas pessoas, né? Então, assim, ó, o entender, ou a gente saber o nosso chamado e aonde a gente precisa desenvolver, nos ajuda a nos conectar com pessoas com a mesma visão. E isso faz com que a gente se desenvolva, né? Então, assim, ó, as meninas do Ministério de Dança, por exemplo, né? Elas já têm o ministério delas, onde o que, naquele ministério, o que move elas é expressar adoração ao Senhor através da dança, né? É algo que as uniu, é algo incomum, mas elas não fazem só isso, elas estudam a palavra juntas, né? Porque elas têm que estar fortalecidas. Então, assim, ó, elas vão desenvolvendo outras áreas, né, que vai ajudar elas no crescimento individual e no crescimento como um grupo, né? Então, quando a gente se conecta com pessoas que têm a mesma visão também, a gente, além de a gente crescer e além de a gente se desenvolver, quando o grupo cresce muito, o grupo como um todo, né? Porque aí o Senhor vai começar a ministrar no coração das pessoas coisas diferentes, lembrando que a gente é um corpo, né? E o corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função, e essas funções é que tornam o corpo, né, com mais mobilidade, né, com mais agilidade. Então, assim, a gente precisa entender que a gente se conectando com essas pessoas, a gente vai se desenvolver mais, e o Senhor também, né, através disso, vai materializar grandes coisas no nosso grupo, né? E quando nós estamos envolvidos, queridos, é muito mais difícil nós nos desviarmos da palavra. Por quê? Porque aí eu não vou mais estudar a palavra sozinho, vou estudar a palavra com outra pessoa, por exemplo, se é o estudo da palavra, né? E isso a gente precisa. Quando eu estudo sozinha e quando eu estudo com alguém, fica mais difícil eu me equivocar numa interpretação, porque eu tenho mais alguém estudando comigo que vai ter um outro olhar e às vezes vai me trazer para uma realidade, né? Algo que de repente eu não enxerguei e essa pessoa enxergou, e a gente se comunica e cresce. Então, assim, ó, quando nós entendermos que nós precisamos, como igreja, fazer isso, vai muito menos pessoas, queridos, vão se desviar do evangelho, sabe? Porque nós vamos estar convictos naquilo, e a gente não vai estar indo lá por conta das promoções, né? Por conta dos benefícios só que Jesus pode dar. Não, a gente entendeu qual é a nossa missão, o que queima no nosso coração, e nós vamos ter outras pessoas nos ajudando a caminhar nesse sentido. E isso é bem importante, bem importante. Isso nos ajuda muito. Então, nós precisamos, queridos, depois eu gostaria que você compartilhasse lá no nosso grupo, para que vocês se identifiquem uns com os outros. Ah, o meu chamado, o que queima no meu coração é o ensino, o que queima no meu coração é discipulado, o que queima no meu coração é ação social, é a pessoa que olha, tem um olhar mais de cuidado, né? Que vocês coloquem lá depois, para que vocês comecem a se comunicar, porque se conectar, porque esse grupo é para isso mesmo, tá? E aí, depois que a gente vai se conectando lá, a gente vai fazer uma tarefinha juntos, tá? Vamos colocar, porque não adianta a gente vir aqui, receber um monte de informação e não colocar em prática, né? Então, a gente entendendo isso, nós precisamos agora aplicar isso, né? Essas áreas do que queima no nosso coração, nós precisamos colocar isso na prática, né? E assim, a gente precisa algumas características para a gente conseguir colocar isso em prática de uma maneira saudável. A primeira delas é a gente ter mentalidade de reino. Ninguém vai competir com ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente precisa entender que nós estamos aqui e no grupo onde nós vamos nos inserirmos para multiplicação,
Nós não somos mais um, nós somos multiplicadores, nós precisamos entender que nós estamos inseridos nesse grupo ou nessa igreja para fazer crescer, sabe? Para multiplicar o reino, né? Se eu tenho um grande sonho sozinha e um grande sonho com o meu grupo, talvez o meu grande sonho sozinho eu não consigo desenvolver, mas o meu grande sonho num grupo fica mais fácil, né? Outra coisa que a gente precisa colocar em prática é sempre, queridos, a nossa primeira resposta, quando a gente vai implantar alguma ideia, alguma coisa que alguém do grupo que compartilha conosco, a nossa primeira resposta, nós temos que praticar a cultura do sim. Porque às vezes, quando a pessoa lança alguma coisa que o Senhor ministrou no coração dela para o grupo que você lidera, não. Isso não vai dar certo, isso é muito difícil, isso despende muito tempo, muito dinheiro, muito recurso. Vamos mudar a nossa mentalidade como líder e vamos começar a colocar a cultura do sim. Primeiro, sim, vamos fazer. Foi o Senhor que direcionou? Amém. Como vamos fazer? Primeiro é o porquê vamos fazer. O que vai nos mover? O que isso vai resultar? Por que nós estamos tendo essa ideia? Sabe? Aí depois nós vamos começar. Como vamos fazer? E o que vamos fazer? Então, assim, é que a gente mude um pouco, porque eu não sei se você já teve o desprazer de lidar, e eu espero que a gente não se espera do fundo do meu coração, que a gente não represente isso na vida de vocês. Líderes que quando a gente ia falar, quando você vai falar, tu já sabe, poxa, vai ser muito difícil dessa pessoa acatar isso. Vai ser muito difícil do líder abraçar essa ideia, porque o líder ele tem essa cultura do não. Não, isso não vai dar agora não é tempo. Às vezes, queridos, nem vai dar agora mesmo, às vezes não é nem o tempo é agora, às vezes, conforme nós vamos colocando o nosso como e o nosso como fazer e o que fazer, a gente vai ver que precisa se estruturar melhor, talvez não seja para agora, seja para daqui a um tempo, mas vamos começar a implantar a cultura do sim. Sim, vamos fazer, vamos ver de que forma. Talvez tenha que protelar um pouquinho, mas vamos fazer. Vamos começar a trabalhar com isso. Vamos começar a criar estratégias ou criar o ambiente para que isso aconteça. Então, isso é bem importante, nós liderarmos com um sim, né? Outra coisa é a gente estar aqui para um treinamento. Uns vão treinar com os outros, né? Nós estamos aqui e nós precisamos sempre treinar outros discípulos. Chega uma pessoa nova na igreja, queridos, e você vê que essa pessoa ela tem aquele perfil ou o coração dela queima, junta ela, pega ela e insere ela na tua equipe, no teu grupo, né, no que queima o teu coração, é fazer atividades, os projetos lá no hospital, poxa, no meio de conversa, aquela pessoa, tu vê que é algo né, que ela também partilha, que ela também gostaria de fazer isso, traz ela para perto, vai preparando, vai inserindo ela nisso, vai aumentando nela o desejo e a paixão por participar desse projeto. E assim em todas as áreas, é no louvor, é no grupo de jovens, né? É no projeto da língua estrangeira lá, do inglês, são nos casais, é no diaconato, sabe? Nós temos essa missão de abraçar as pessoas que estão vindo e inseri-las, e assim vamos formando novos discípulos, né? Assim a pessoa vai se sentir pertencente daquele lugar, né? E aí, como que a gente forma novos discípulos? Então, aqui, eu quero que a gente pare um pouquinho e talvez eu me atrase um pouquinho hoje, queridos, no nosso... Mas não tem problema que nós não tivemos estudo bíblico hoje, né? Então, vocês estão descansados e me perdoam.
Então, primeiro, como que a gente treina outras pessoas e como que a gente prepara e insere outras pessoas no nosso grupo, na nossa equipe, naquelas pessoas que estão queimando junto contigo. Primeiro, você traz ela para perto e, por exemplo, assim, ó, hoje eu estou fazendo a mentoria com vocês, certo? Hoje eu estou aqui porque recebi a mentoria, estou passando para vocês. Então, hoje eu estou fazendo e vocês estão me assistindo, né? Vocês estão como ouvintes aqui, nesse momento. E a gente conversa sobre isso no final das aulas, por isso que eu peço sempre para vocês um feedback. Como foi a aula? Como foi? Foi relevante? Tá bom assim? Precisa ir mais devagar? Precisa ir mais profundo? Para nós, para o nosso crescimento, isso é importante, né? As meninas, por exemplo, do Ministério Infantil, a Silvia que vai começar depois que o Pedro nascer, né, Silvia vai começar o projeto do inglês. Então, o que é assim? A Silvia já colocou 2 pessoas para ajudar ela, a Maria Heloísa e a Paulinha. Por enquanto, o que elas vão fazer? A Silvia vai dar aula, a Maria Heloísa e a Paulinha vão assistir. E aí depois elas vão entrar num consenso, num debate, para ver como foi, de que forma elas foram, né, foi desenvolvido, né? Então, assim, aí depois que a gente passa um tempo juntos assim, né? Aí depois eu vou te usar como exemplo, tá, Silvia? Isso a gente vai aplicar em todas as áreas, queridos. Cada um vai aplicar no seu, no seu grupo, tá? Aí depois, daqui a um tempo, quanto tempo não se sabe, depende do desenvolvimento das meninas. O que vai acontecer? A Silvia vai dar aula, mas as meninas vão ajudar elas a dar aula. Primeiro elas vão ver a Silvia dar aula, depois elas já vão participar da aula. A Silvia vai dar 80% da aula e as meninas vão participar com 20% da aula. Aí depois elas vão sentar e vão conversar. Terceiro passo, depois de um tempo, né, de novo, não sei quanto tempo, as meninas vão fazer, 80% as meninas vão fazer, 20% vai ser a Silvia. A Silvia vai estar junto, mas elas vão estar praticando mais e a Silvia vai estar na retaguarda, ali dando um suporte. Aí depois, num outro processo, lá na frente, o quarto passo é as meninas vão fazer e a Silvia vai assistir. E aí depois elas vão conversar. Então, o que a Silvia fez durante todo o tempo que ela vai dar essas aulas, né? Ela preparou a Maria Heloísa e a Paulinha, ou outras, citando o exemplo, porque foi, né, a nossa ideia inicial do projeto. Então, assim, ó, a Silvia já preparou a Maria Heloísa e a Paulinha. Aí vai começar uma nova turma. E aí as meninas já vão estar habilitadas para estar trabalhando com essa nova turma. Então, quando a gente pensa numa igreja grande, agora vamos trazer isso para a igreja, vocês entendem que sempre vai ter turmas novas e pessoas novas para serem alcançadas e pessoas treinadas para aquilo, para desenvolver aquele processo. Não vai precisar ter a Silvia sempre com a responsabilidade. Ela vai poder assumir outra turma e a Maria Heloísa outra turma e a Paulinha outra turma, porque elas vão estar treinadas. Assim é, queridos, em todas as áreas da igreja. Assim é no diaconato, assim é no grupo de louvor, assim é no grupo de jovens, nos juniores, em todas as áreas. O que a gente precisa? Se conectar, começar a estar mais perto e a começar a se treinar uns aos outros, né? E assim nós vamos se fortalecendo como grupo, como igreja, e também
alcançando mais pessoas, porque hoje nós temos ali 150 membros, mas eu não quero ficar com 150 membros, né? Daqui 2 anos, e como eu vou conseguir cuidar de todos? Não, mas aqui vai ter gente preparada, né? Assim no evangelismo, queridos, nas missões, em todas as áreas, e nós precisamos então começar a se desenvolver e caminhar juntos aí. E a outra coisa que nós precisamos, queridos, ativar os dons uns dos outros, né? Na equipe onde a gente vai estar perto, olhar assim, ó, para o Miqueias, por exemplo, né? Que compartilhou aí conosco. Miqueias, eu vejo em você, né, tais características. Eu vejo, a gente está ativando os dons profeticamente e também o que a gente está vendo. Eu vejo o Ronaldo e a Marilu com um potencial incrível de trabalhar com casais, sabe? E aí daqui a pouco vai ter outras pessoas que vão se desenvolver ali e vão estar trabalhando junto com eles e assim a gente vai se desenvolvendo, né? O Bira começou um projeto agora. Bira, eu vejo em você uma pessoa que pode estar ajudando muito, sim, em todas essas questões das áreas financeiras, que são áreas que levam muita gente, às vezes, à ruína, sabe? Então, assim, a gente se colocar à disposição e nós, como igreja, como um grupo, estar ativando esses dons, estar motivando essas pessoas a buscar, né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque eu falei agora, né, queridos, que eu não quero uma igreja de 150 membros, né? Eu quero uma igreja com 200 membros daqui a um ano, mas também eu quero 200 membros que sejam membros maduros e que sejam cuidados, que estejam ali se sentindo inseridos e se sentindo parte do corpo, né? Porque não adianta eu ter uma igreja cheia de pessoas, né? E como que nós vamos medir essa forma do nosso sucesso? Como que você vai medir o sucesso do teu grupo, do teu ministério? Através de 4Ds. Se você está anotando, depois a gente pode colocar também. Devoção, né? Como que as pessoas estão adorando? Eu compartilhava com a Anne ontem à noite, nós falando sobre alguns assuntos, e ela falou, eu tô com o meu coração quentinho, pastora, porque eu vejo as pessoas dos cultos adorando a Deus, né? Então, não adianta eu ter lá 100 pessoas na hora do louvor, olhando o louvor e não participando. Então, assim, a medida do meu sucesso, ou do sucesso do ministério, e eu digo que a glória não é para nós, queridos, a honra não é para nós, você ver que as pessoas entenderam o que é adoração, o que é devoção, né? A doutrina, todas as pessoas entenderem que elas precisam estar praticando o evangelho, né? As pessoas precisam estar pautadas do evangelho. Discipulado, que é o que nós estamos fazendo aqui, até o Júnior colocou que é algo que chama a atenção dele. Nós somos discípulos, eu falei isso na ministração domingo à noite, né? Onde eu ministrei a palavra, eu falei sobre discipulado, porque essa é a nossa função, é sermos discípulos e formarmos discípulos. Então, quando nós formos discípulos, entendermos qual é a nossa missão e formarmos outros discípulos, isso é sinal de que nós estamos cumprindo com o nosso papel, com a nossa missão, né? Hoje, talvez nós estejamos aqui nos preparando como discípulos, mas amanhã você vai ter a responsabilidade de estar discipulando outra pessoa. Amanhã talvez seja você que esteja com uma reunião via Meet, passando essa mentoria, né, para outras pessoas. Você vai ser o líder que o Senhor vai colocar nessa função. Então, assim que eu vou entender, poxa, aquela primeira mentoria que aconteceu lá
no início de 2022, como é que eu vou saber se essa mentoria deu certo? Quando eu ver vocês discipulando outras pessoas, vocês cumprindo com o que o Senhor colocou no nosso coração aqui, vocês estão passando. Nós não somos mar morto, queridos, né? Nós não somos represa, tenho falado isso. Nós precisamos receber e passar a informação. Então, eu vou saber se o resultado dessa mentoria deu certo lá na frente, quando vocês estiverem com seus grupos fortalecidos e ensinando, discipulando outros grupos. E em quarto, né, o quarto D, então, é quando a gente entendeu que a gente deu destino para as pessoas, né, que as pessoas dentro do nosso pequeno grupo se encontraram ali, queimaram ali junto, e agora as pessoas foram, né, estão cumprindo, estão chegando no destino que é para onde nós devemos ir, né? Cada um de nós, através dos dons, dos ministérios e do chamado. Amém? Nem me atrasei muito. Então, era isso que eu queria passar para hoje. Hoje, né, eu espero que essa aula tenha despertado algo diferente em você. E daí, compartilhem, queridos, lá no grupo, tá? As características aí, o que o Senhor ministrou quando você fez a tua tabelinha lá, as qualidades, tá bom? E por isso que eu falo para vocês, hoje a gente está nessa posição, né? Eu estou aqui, vocês estão assistindo, e nós precisamos conversar a respeito disso. Então, o feedback de vocês é muito importante. Nós estamos começando aí um primeiro passo, né? Aí depois também, se vocês quiserem que a gente anote, né, os passos lá, né? Primeiro, eu faço, você assiste, nós conversamos, né? Os 4 passos ali que a gente passou. Se vocês quiserem, depois para ficar bem claro, aí depois eu faço, você me ajuda e nós conversamos. Depois você faz, eu te ajudo e nós conversamos. Depois você faz, eu assisto e nós conversamos. E depois você faz e treina outra pessoa, tá? E eu gostaria, então, que vocês começassem a trazer para perto pessoas para que fosse desenvolvido essas formas de ensinar, os 5 passos de aprendizado, tá bom?